Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mais uma vez, Jesus está citando um escrito do Antigo Testamento. Ele está citando mais uma vez o profeta Isaías, quando no capítulo 55 ele diz assim: "Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vocês que têm sede, venham." É maravilhoso a gente perceber como Jesus une a interpretação de tudo que os judeus conheciam do Antigo Testamento com um novo significado. Talvez um significado mais completo, que vai além daquilo que as Escrituras no Antigo Testamento diziam, ou pelo menos que se interpretava na ótica dos escribas e dos fariseus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Já diziam os titãs. Nós vivemos um mundo de fome e sede. Somos seres incompletos e insaciáveis. Não conseguimos ter satisfação completa em nós mesmos. Quando Deus nos criou lá no Éden e disse para Adão: "Você vai andar comigo", esse era o mandato espiritual, "me obedeça, não coma da árvore que eu te mandei, tá aqui, ó, a sua vida tá aqui nessa ligação, você precisa de mim. E eu vou te dar toda a criação e você vai cuidar dela. Para que você se sinta também completo, você precisa dela. E eu vou te dar uma correspondente, alguém que seja idônea correspondente e que possa dividir com você a vida. Eu vou te dar a relação comigo", esse é o mandato espiritual. "Eu vou te dar a relação com a criação", nós chamamos isso de mandato cultural. "E a relação com o próximo, a tua esposa e os outros", esse é o mandato social. O homem só se sentiria completo mesmo se ele tivesse Deus e, na ótica de Deus, cuidasse do resto. Colher do fruto do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é romper com toda a essência do que é o bem e do que é o mal. Com todo o conhecimento do que é o bem e o que é o mal. E tentar gerar em si próprio uma essência julgadora. Deus diria ao homem: faça ou não faça, mas o homem preferiu não. Nós preferimos não. Nós não queremos Deus. Nós vamos decidir o que é o bem e o que é o mal. Nós vamos cuidar dessa terra do jeito que a gente acha que tem que ser o bem e o mal. Nós vamos cuidar do próximo sem Deus, do jeito que a gente acha que tem que ser o bem e o mal. E o homem, um ser criado incompleto, que necessita das relações, primeiramente com Deus e depois com tudo que foi criado, para ser completo, rompe primeiro com Deus e destrói tudo que está nas suas mãos. E isso se chama injustiça, porque a justiça de Deus se revela na fé. A justiça de Deus não é um julgamento pelo meu mérito. A justiça de Deus é o julgamento do próprio Filho, que leva todas essas mazelas na cruz e nos oferece um outro jeito de viver, saciando a nossa vida com a sua justiça, que é a sua paz, o seu amor, o seu sacrifício. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Eu me lembro quando eu era pequeno que eu gostava muito do Batman. Minha avó italiana falava Fátima, ela não sabia falar Batman. E todo aniversário ela falava: "O que você quer, José?" E eu falava: "Eu quero um carro do Batman." E ela falava: "Outro carro da Fátima?" E ela me comprava. Eu tive acho que uns 50 carros do Batman. E quando eu quebrava, mesmo que não fosse aniversário, eu nunca me saciava. Toda vez eu queria um outro. E aquele carro do Batman da Atman era fantástico. Ele tinha aquela grade na frente, e os bonequinhos, e aquele pneu com aquele... Era demais aquele carro do Batman. A gente nunca se sacia. Há uma piada que dizemos dos guitarristas: quantas guitarras um guitarrista tem que ter para ser feliz? Resposta: mais uma. Porque a gente nunca se sacia.
Mas a nossa verdadeira fome e verdadeira sede é da justiça de Deus, é do seu sacrifício e da sua vida. A verdadeira fome que você tem não é do que você consome, não é do que você é. Você nunca vai se satisfazer só por uma posição, por um dinheiro, por um status, por um poder. Isso só te seduz e te entorpece. E Jesus diz: bem-aventurados, felizes são os que todo dia têm fome e sede de justiça. Que olham para esse mundo e dizem: não é isso. Que olham para o reino de Deus e dizem: é isso. Bem-aventurados aqueles que não conseguem se saciar com as coisas que os cercam. Bem-aventurados aqueles que não fizeram da sua vida uma corrida translocada atrás de comida e bebida para encher o seu ventre e amanhã botar para fora e precisar de outro. Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede. E dentro de si haverá um rio que jorra, uma fonte que jorra para a vida eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados, como disse Isaías, repetiu Jesus.